Eu quero conversar com vocês um assunto muito sério aqui, de natureza pessoal. Talvez a maioria não gravasse coisa pessoal como eu vou gravar. Acontece, gente, que eu sou uma pessoa muito transparente, e sendo transparente da maneira que eu sou, eu quero que as coisas fiquem bem claras, né? Para depois não se criarem narrativas fantasiosas sobre o que aconteceu e o que acontece. Então eu vou contar exatamente o que acontece. Eu vou falar de algo que tem a ver comigo e com a minha ex-esposa Fabiana. Fabiana, não fique zangada comigo. Eu sei que você não gosta desse tipo de coisa, mas eu vou falar mesmo assim, né? Saiba que eu te amo, tá? Pode ser que eu não te ame mais da mesma forma que antes, da mesma maneira que antes, mas eu te amo, eu continuo te amando. Mas eu acho que isso tem que ficar bem claro, porque eu fico aqui de vilão, mendicante, pedinte e as coisas têm que ser esclarecidas, né? Bom, gente, eu gravei um vídeo aqui, que é o meu vídeo com mais assistências aqui no YouTube, chama Quem é Jair Messias Bolsonaro, em que em 12 minutos eu falo sobre Jair Messias Bolsonaro da ascensão à queda. Esse vídeo foi gravado há cerca de 8 meses atrás, então, desde o momento que ele começou na carreira militar até cerca de 8 meses atrás é o período que o vídeo abrange, né? E esse vídeo tem 9.700 e poucas visualizações aqui no YouTube. É meu vídeo com mais visualizações dos vídeos tradicionais, né? E, enfim, ali eu mostro quem é esse verme chamado Jair Messias Bolsonaro. Bom, eu enviei o vídeo para algumas pessoas, teve uma pessoa que não gostou. A pessoa é bolsonarista e idiota. Aliás, dizer que o bolsonarista é idiota e que o idiota é bolsonarista é redundância, né? Tratam-se exatamente dos mesmos conceitos, né? Então o bolsonarista idiota, ele ficou fulo comigo, né? E aí ele começou a me perseguir aqui no YouTube, né? A primeira coisa que ele disse sobre um vídeo que eu falei que estava insatisfeito com as visualizações das minhas aulas de administração, e eu fui até chulo nesse vídeo, eu peço desculpas, mas é porque irrita. A gente faz aulas de administração aqui de graça, né? E aí, a administração é um assunto central na vida de todos nós, e aí tem poucas visualizações. Ele veio dizer que eu era ultrapassado, que eu era um professor ultrapassado. Meu irmão, eu tive ao longo da minha vida aí, com certeza, mais de 10 mil alunos. Você pergunta para eles se eu sou ultrapassado ou não. Pergunta para eles qual é o meu nível de conhecimento. Pergunta para eles como é a minha forma de comunicação. Pergunta para eles como é que é a minha atitude, como era a minha atitude com os alunos. Pergunta se eu sou ultrapassado ou não. Quando a Universidade Estácio de Sá fez o Passaredo, que saiu demitindo um monte de professor com mais de 15 anos de casa, e eu fui um deles, né? E também porque foi em 2018 e eu manifestei críticas a esse verme chamado Jair Messias Bolsonaro, por isso eu fui demitido, não tem nada a ver com a minha capacidade, né? A Estácio fazia um prêmio anual das melhores Estácio em cada país, e aí as 4 primeiras colocadas, né? Primeiro campus Via Brasil, segundo campus Ourinhos em São Paulo, terceiro campus Santa Cruz e quarto campus Sulacap. Desses 4 eu dava aula em 3, tá? Então, ou seja, eu estava na equipe dos campos de melhor desempenho do Brasil, tá? Só para você saber. Então você dizer que eu não tenho capacidade como professor, que eu sou ultrapassado como professor, é um absurdo, é uma dor de cotovelo. É uma dor de cotovelo. Eu sou um professor excelente. Eu diria mais, eu sou um professor foda. E você não encontra professor foda toda hora, tá? E eu sei que vão vir ex-alunos meus aqui confirmar que eu era professor foda, tá? Aí você também veio fazer referência a um fato lamentável, mas que aconteceu, né? Que eu já vim aqui na internet algumas vezes pedir dinheiro, né? Pedir Pix aqui, ofereci meus trabalhos para venda, o que eu ofereço na descrição dos vídeos, na descrição desse vídeo vai estar também, né? E que eu já pedi dinheiro
internet, no LinkedIn, por WhatsApp, tudo isso. Aí você veio cretinamente imaginar que eu era um incompetente, por ser incompetente eu estava desempregado e por isso eu precisava de dinheiro. Meu irmão, e todos, a história é bem outra, tá? Eu tenho emprego, tá? Quando eu dava aula à noite, eu tinha emprego de dia e à noite, eu tinha 2 empregos, aí eu não consegui mais me realocar como professor, mas eu continuo tendo um emprego. Eu ganho razoavelmente bem. O que é razoavelmente bem? Eu ganho mais do que a maioria dos, dos assalariados desse país. A minha renda é maior do que a maioria, tá? Então, nesse sentido, eu sou um privilegiado. Só que tinha um problema. E aí, Fabiana, desculpa, mas eu vou ter que falar. Sabe qual é o problema? É que desde o início do meu casamento, a minha ex-esposa era uma gastadora compulsiva. Minha esposa sempre foi uma gastadora compulsiva. Minha esposa sempre foi uma gastadora compulsiva. E aí o que que acontecia? Se eu ganhava 12, a gente gastava 14. Se eu ganhava 13, a gente gastava 16. Se eu ganhava 17, a gente gastava 20. E era mais ou menos isso. Por quê? Porque a minha esposa é compulsiva na hora de gastar. Vejam bem, minha esposa é uma pessoa muito boa. Eu amo minha ex-esposa, né? De uma forma diferente, como eu disse no início do vídeo, do que antes, mas eu amo minha ex-esposa. Minha ex-esposa é uma pessoa muito boa. Ela foi uma excelente esposa, sempre me atendeu em tudo que eu precisei, sempre me ajudou, sempre me deu força, sempre me deu carinho. Então, é uma excelente ex-esposa, foi uma excelente esposa, ela é uma excelente mãe. Ela adotou bichos de rua para cuidar, coisa que é de muita nobreza. Ela era uma ótima filha, né? Os pais dela já são falecidos. É uma ótima filha, é uma ótima irmã. Minha esposa, ela é uma pessoa muito boa, mas minha ex-esposa, às vezes eu falo esposa porque eu esqueço que a gente está separado. Ela é uma pessoa muito boa, mas muito boa mesmo. Mas isso de gastar compulsivamente não é problema de caráter. Minha ex-esposa não tem problema de caráter. Isso é uma doença. É uma doença. É uma compulsão. Sabe o viciado em drogas? Sabe o viciado em jogo? Sabe o viciado em bebida? Sabe o viciado em pornografia? Então é mais ou menos a mesma coisa. A minha ex-esposa ela é viciada em gastar. Ela tem uma compulsão por gastar, né? E isso levou a esse problema sério que nós tivemos de ter que pedir dinheiro emprestado muitas e muitas vezes, né? Pelo menos algumas vezes, né? Pedir dinheiro aqui na internet, né? As pessoas não aguentavam mais emprestar para nós, né? Amigos emprestaram, família emprestou e a gente sempre no fundo do poço. Por quê? Pela compulsão dela por gastar, é, por gastar além do que devia. Bom, gente, eu gravei um vídeo sobre isso, explicando por que eu pedi várias vezes dinheiro, algumas vezes dinheiro aqui na internet. Explicando isso, obviamente ela ficou muito aborrecida e ela falou: eu tenho culpa, mas você também tem, tá? Então eu quero esclarecer isso. Eu tenho culpa? Sim, eu tenho culpa. Vamos lá as minhas culpas, né? A primeira de tudo, na época que eu tinha 2 empregos, eu estava passando por uma situação muito complicada no meu emprego diurno, né? E eu que já sofro de depressão e transtorno bipolar, eu entrei numa crise depressiva braba. Eu tive que ser afastado pelo INSS, né? E fiquei 3 a 4 meses fora do meu emprego, né? Mas eu fiquei afastado. No entanto, o INSS, de uma forma criminosa, me obrigou a voltar. E eu não tinha condições para voltar. Então o que aconteceu? Eu fiquei 2, 3 meses, né, em cima de uma cama, depressão terrível e sem conseguir voltar para o meu emprego diurno. Obviamente que com isso eu fui descontado e com isso eu perdi a receita.
e perdi uma receita grande. Então isso eu tenho culpa, né? Apesar de eu ter uma rotina muito difícil, eu acordava, ia dormir quase 1 da manhã, acordava 5 e pouco, né? Quase não dormia, não descansava, e a depressão e a correria. Vejam bem, eu trabalhava em Botafogo, tinha dia que eu tinha que ir para Santa Cruz dar aula para depois voltar para Vila Valquíria ou Madureira, onde eu morava, né? Então, apesar de eu estar passando por todas essas dificuldades, né, a responsabilidade é minha. Fui eu que fiquei meses lá de cama quando o INSS disse para eu voltar para o serviço e eu não fui e com isso deixei de ganhar dinheiro. Obviamente que isso representou uma perda significativa de dinheiro. A outra coisa é que, pelo mesmo motivo de crise depressiva, eu não tinha forças para fazer a declaração do imposto em renda. Eu fiquei 2 ou 3 anos, né, sem fazer a declaração e com isso eu fui multado pela Receita Federal. Coisa que gera desembolsos para nós até hoje, que não são pequenos, né? Então isso também foi um problema muito sério. A Receita Federal me multou, aí sim, a Receita está com a razão, eu não entreguei a declaração, mas não entreguei porque eu não me sentia com forças para fazer a declaração, né? Então, esses dois fatores são dois fatores claros. A questão do INSS, quando eu estava encostado, me obrigar a voltar e eu não tive forças para voltar. Deixei de ganhar dinheiro no meu emprego diurno, né? E o segundo, a questão da Receita Federal, de eu não ter feito a declaração e ter sido multado por conta disso, né? Então, esses são meus erros, né? E o meu terceiro erro é o seguinte: eu devia ter sido mais assertivo e como quem ganhava o dinheiro era eu, às vezes ela me pedia e eu dizia não, né? Só que eu não fui assertivo, eu fui frouxo. Vejam bem, gente, isso que eu estou querendo falar não tem nada a ver com machismo, né? Quem me conhece sabe que eu defendo a luta feminina aqui, tenho vários vídeos gravados com isso, né? Então, querer controlar o que a esposa vai gastar ou vai deixar de gastar não é machismo, é prudência, até porque a gente tem filhos que dependem disso, tá? Então, isso eu errei também, mas aí houve um problema. Qual foi? É que se tratava no meu segundo pagamento e no meu segundo casamento, e no meu primeiro casamento, a minha então esposa, ela também tinha essa mania de gastar mais do que devia, eu botei pulso firme e ela foi embora. Então tem o lado psicológico aqui. Eu temia botar pulso firme porque temia que a minha segunda esposa fosse embora também. E no fim acabou que a gente se separou, então deu na mesma. Então essas são minhas culpas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho culpa? Tenho, tá? Agora, eu também acho que era responsabilidade dela zelar pelo nosso dinheiro. E ela não fez, tá? Fabiana, amo você, mas não o fez. Você tá errada. Você não zelou pelo nosso dinheiro. Zelar pelo nosso dinheiro era reduzir o consumismo, baixar os gastos, isso era necessário e você só fez parcialmente. Por que eu falo parcialmente, gente? Porque no início do casamento isso era terrível. Da segunda metade do casamento diminuiu, mas continuou acontecendo. Mas aí o estrago já estava feito. Por quê? Porque eu pago empréstimos altíssimos até hoje em função dos problemas que aconteceram na primeira época e na segunda época continuaram acontecendo, só que em intensidade menor. Então essa é a minha versão dos fatos, né? Eu volto a repetir, eu não fui para a internet pedir dinheiro porque eu sou mau caráter, porque eu sou sem vergonha, porque eu sou estelionatário, porque eu sou picareta. A gente precisava de dinheiro para comer, né? Agora, é porque eu sou um desempregado incompetente? Não. É porque simplesmente a gente tinha gastos maiores do que deveria pelo descontrole da Fabiana, da minha ex-esposa. Então, Fabiana, eu sei que você vai ficar irada da vida com isso, né? Com o que eu tô gravando, mas a verdade tem que ser dita, né? Então, minha versão dos fatos está aí. Quem quiser contestar, conteste. Quem me perguntar, eu respondo. E a verdade tem que prevalecer. Então, para esse idiota bolsonarista, tá aí. Eu não sou um incompetente fracassado que é desempregado, tá? Eu possivelmente tenho um emprego muito melhor que o seu, com salário muito melhor do que o seu. Infelizmente, por minha ex-esposa ter esse problema psicológico, a gente está passando pela situação que está passando.
Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todos, a todas e a todos. E, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Fabiana, isto que eu acabei de gravar não é contra você. É a favor de você, a favor da nossa família e a favor da verdade.